Talvez às vezes na vida você tenha se sentido pra trás, talvez você tenha se sentido inapropriado, talvez você tenha se sentido deslocado, talvez você tenha se sentido com medo. Todos esses sentimentos estão muito associados ao distanciamento de você para com você mesmo. Quando você começa a entender que você é uma semente, eu gosto muito de associar o nosso inconsciente a esse grande solo cheio de sementes. Quando você começa a ter essa associação, você também se percebe capaz de ter um ciclo muito próprio, como uma semente realmente na natureza, que precisa do seu tempo, da sua nutrição, do seu solo apropriado para germinar e assim criar o broto, e desse broto vir uma planta, dessa planta vir uma árvore, dessa árvore vir toda uma vegetação muito abundante. E assim é você, assim é o seu interior. O seu interior também é cheio de sementes que precisam ser regadas e nutridas e atendidas e respeitadas, respeitando o seu tempo, respeitando quais são as condições apropriadas para o seu crescimento, respeitando o ambiente mais favorável para você crescer. E quando você perde isso de vista, a sua vida fica toda bagunçada, a sua vida fica toda mesclada e misturada com as demandas dos outros, com a forma de ser e de fazer dos outros, com o tempo dos outros, o ritmo dos outros. É muito importante a gente entender que ao mesmo tempo em que já nos desenvolvemos de múltiplas formas, como uma linda árvore já se desenvolveu e cresceu, a gente continua tendo os nossos galhos dispostos a frutificar cada vez mais coisas. E também dentro da gente existem novas sementes querendo germinar. Só que todo esse processo, tanto dessa renovação da vegetação que está do lado de fora, quanto essa nutrição do que está do lado de dentro, estão interligados. Quanto mais você dá atenção para tudo aquilo que você já criou, já conquistou, suas vitórias, o seu jeito de ser, aquilo que você já entende, você já percebe, você já conhece, quanto mais você dá atenção para isso que já está visto, mais você também consegue dar atenção para aquilo que está por vir. Por quê? Porque esse processo da gente se autoconhecer, ele é de dentro para fora e de fora para dentro. E esse fora não quer dizer só as pessoas, os acontecimentos, as situações, os lugares. Não, também tem esse fora que está relacionado a quem a gente é. Todas as coisas que a gente já colocou no mundo, todas as nossas criações, todas as coisas que a gente faz, o nosso dia a dia, os nossos hábitos. Isso também quer dizer o nosso lado de fora. Então, quanto mais a gente entende e valoriza esse lado de fora, mais a gente está dando de rega para aquilo que está por vir do lado de dentro. E é muito necessário também a gente entender que tanto esse ciclo do que já está posto do lado de fora, quanto o que está por vir do lado de dentro, tem o seu próprio ritmo. Não é porque você é em totalidade que todas as suas partes vão ter o mesmo movimento, vão ter o mesmo ritmo, vão ter a mesma velocidade. Na verdade, por justamente sermos tão múltiplos, que a gente precisa entender que coisas e processos dentro de nós e fora de nós têm seus ritmos diferentes. A gente conseguir ter essa visão mais de natureza sobre quem a gente é, não é só a gente lembrando que a gente é natureza, mas a gente também se respeitando dentro do nosso ciclo natural. É a gente se respeitando no nosso processo de se entender, de se conhecer, de se exercitar. As coisas levam tempo, o amadurecimento leva tempo, o autoconhecimento leva tempo e o expressar-se leva tempo. E quanto mais a gente entende que o nosso tempo, ele é só nosso, o nosso tempo nos pertence, o nosso tempo ele tem valor, quanto mais a gente entende essa relação de poder e de valor entre a nossa semente e o nosso tempo, a nossa expressão, a ruminação e a nossa expressão, mais a gente consegue viver com mais leveza. E eu tenho entendido que uma das minhas missões aqui nessa vida é levar uma mensagem de leveza para vocês. É de alguma forma favorecer para que o dia de vocês seja mais leve, seja mais conectado com vocês, seja mais conectado com a natureza, seja mais quem vocês são de verdade. E essa construção envolve muito descamamento, envolve muito desgarrar-se de crenças, de medos, de hábitos que são autodepreciativos, que são autodestrutivos. Envolve muito essa diferenciação também do ambiente. Quais são os ambientes que você mais frequenta? E ambientes não quero dizer só entre quatro paredes, eu quero dizer também pessoas, porque quando nos unimos com pessoas, criamos um único ambiente, um ambiente que envolve a relação entre todas aquelas pessoas. Então eu te pergunto, como anda a sua relação com as pessoas da sua vida? Que tipo de relação são essas? Essas relações têm te permitido expandir? Você tem se sentido livre nessas relações? Você consegue ser quem você é? Você consegue se expressar autenticamente sem medo, sem amarras, sem delongas?
dias. É muito importante a gente avaliar essa holisticidade que é a nossa vida. E quando se trata das nossas sementes internas, é mais importante ainda a gente entender que para elas germinarem, a gente precisa dar condições verdadeiras de real saúde, de real nutrição. E isso envolve os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas relações. Envolve a gente respeitar o nosso tempo. De que maneira você tem respeitado o seu tempo? De que maneira você tem se permitido parar um pouco e respirar? De que maneira você tem conseguido ter os seus momentos de respiro no seu dia a dia? Eu sempre digo que os respiros, eles são como formas da gente se lembrar quem a gente é. Talvez você tenha uma rotina corporativa, fica entre quatro paredes e não consegue ter um contato com algo mais natural. Então, é nesse momento que você precisa ainda mais buscar o recurso da natureza. Quando puder, olhe para o céu, olhe para as árvores que possam ter ao seu redor, olhe para alguma coisa que te traga uma sensação de vida e que você sinta que tá respirando, lembrando quem você é. É fundamental a gente se dar esses momentos de respiro, porque eles nos revigoram pra gente lembrar do porquê que a gente tá aqui, do porquê que a gente tá fazendo aquilo que a gente tá fazendo, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja maçante, mesmo que não seja aquilo que representa o seu sonho. Você ter um porquê é aquilo que vai te dar um gás diferente para você ir atrás daquilo que você realmente deseja. Só que para isso você precisa se nutrir. Para isso você precisa cuidar dessas suas sementes internas. E você também precisa continuar regando todas as construções que você já fez do lado de fora. Mas olha, isso não quer dizer se estagnar nessas construções externas que já foram postas no mundo. Isso quer dizer você reconhecer o seu poder, a sua grandiosidade. E você ter gratidão já é uma grande forma de você regar tudo aquilo que você já fez. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa vai lá e compra uma casa. E aquela casa, durante muito tempo, foi um grande sonho realizado para ela. Trouxe uma sensação de estabilidade, de segurança, de ter o imóvel próprio, né? E aí, ela se percebe muito estagnada naquele momento. Passaram-se os anos e ela continua naquele ambiente, só que ela quer mudar. Só que por ela ter trabalhado tanto, juntado dinheiro, conseguido comprar o imóvel próprio, ela não tem aquela sensação de liberdade para ir para o próximo caminho, para ir para o próximo passo. Então ela se sente como se fosse em dívida com aquela própria conquista que ela teve. Como se fosse errado ela tentar coisas novas, ela buscar novas coisas. Então vem a sensação de culpa. E essa culpa, ela o quê? Ela estagna o nosso caminhar. Porque a culpa não tem como premissa o fluxo da vida, né? Como eu gosto de falar, o fluxo da vida é o quê? Movimento. E o movimento, ele faz o quê? Ele traz mais vida, ele movimenta a vida, ele produz mais vida, a vida que vai e produz mais vida, e que é vida que exala a vida. A vida é uma palavra ótima pra gente ter no nosso dia a dia. A culpa, ela paralisa. Por quê? Porque ela te impede de entrar no fluxo da vida, da sua expressão, da sua liberdade, da sua abundância, de você conquistar coisas lindas e maravilhosas. E se você já conquistou coisas lindas e maravilhosas, de você se permitir conquistar ainda mais coisas lindas e maravilhosas. Ou às vezes você fica estagnada na culpa porque você não consegue abrir mão da pessoa que você era lá no passado. Embora você tenha essa sensação, esse chamado, esse anseio para você ir por uma nova trilha, um novo caminho, uma nova descoberta, um novo eu. Então é importante a gente entender que quando a gente está nesse fluxo da natureza e a gente se entende como natureza, não há culpa. Há simplesmente movimento aberto, fluxo aberto, rio correndo. E eu quero que você tome muita posse disso. Tome posse da sua permissão de ser natureza, de ser movimento, de experimentar, de tentar, de testar, de ir em frente, de conquistar novas coisas, de ter gratidão por tudo que já fez, mas você ter ainda mais gratidão por tudo que ainda está por vir. Essa sensação de pertencer à existência. E enquanto pertencente da existência, se sentir merecedora de viver, de vencer, de brilhar. Eu quero que você se sinta merecedora, porque uma vez que você está viva, isso já é a premissa maior de que você merece conquistar coisas lindas e grandiosas. Uma vez que a vida já te deu o sopro, o ânimo, a vitalidade para estar aqui existindo, tome posse para você fazer disso o seu grande palco, para você brilhar, para você ser a protagonista, para você escrever sua história. Isso não quer dizer que não vão ter desafios dentro dessa linda poesia que é escrever a nossa própria história, mas quer dizer que você vai estar enfrentando os desafios que você realmente escolheu. E esses desafios vão te preparar para coisas ainda melhores e que você não tem nem noção, porque a vida nos surpreende, a vida ela nos encanta. Quanto mais você se permite vislumbrar coisas novas, o encantamento lúdico, poético.
A gente entender que a gente tem sementes dentro da gente, olha que metáfora mais linda. A gente se vê como uma semente e ao mesmo tempo também como uma linda vegetação, só que nesse contínuo de continuar brotando e crescendo, é a gente se dizendo que sou natureza. E por ser natureza, estou em movimento, estou em crescimento, estou em desenvolvimento. A natureza é abundante. Você é abundante. Se conecte com isso, se conecte com essa fé, essa certeza, essa convicção. E lembre-se disso. Lembre-se disso quando você for voltar para os seus velhos hábitos que não te fazem bem. Quando você for voltar para aquelas rodas de conversa que não te agregam em nada, que você sente incômodo e você não consegue sair. Lembre-se disso quando você quiser dizer um não e você disser um sim. Lembre-se desse vídeo, lembre-se dessas palavras. Que quando você está agindo contra você está agindo contra a sua própria vida no sentido da expressão e do florescimento dela. Quando você está agindo contra você está impedindo que os seus brotos surjam nessa terra fértil que você é. Só que essa terra fértil precisa de atenção, de nutrição, precisa de água, muita rega, sol, luz. Ela precisa também de ouvir coisas boas. Ela precisa de alinhamento com o teu potencial mais lindo. Então, tome posse disso e brilhe muito. Permite-se brilhar. E é dia após dia, por isso que eu continuo gravando vídeo. Porque é uma forma da gente se lembrar das coisas que são fundamentais. É uma forma de você ter aqui um ambiente que te lembre do quanto você é capaz, do quanto você é merecedora, do quanto você é um esplendor e clarão. Então, enquanto eu puder, estarei aqui te dizendo essa mensagem para que você tome posse dos seus poderes, se olhe, se veja, coloque no seu dia a dia os seus respiros e os seus porquês. Tenha sempre na palma da mão os seus porquês, os seus motivos, para você não deixar a vida simplesmente passar pelos seus olhos. Essa é a mensagem do dia de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Te peço que, se gostou, deixe seu like. E seu comentário também será muito bem-vindo. E se puder, também compartilhe com pessoas que você ama e que você deseja também ver prosperando muito na vida. Eu sou Débora Aimé e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!